Luminuras recebe hoje dois amantes da escrita. Roberto Luiz Menezes, que define a literatura como a expressão verbalizada da realidade e da ficção, e também Mário Pacheco, que tem verdadeira paixão pela chamada cultura de banca de revista, como ele mesmo define. Formado em História, Mário Pacheco diz que a literatura é uma necessidade vital. O escritor admira Hélio Oiticica e Charles Bukowski e adora os livros de música. Mário, a gente está aqui com várias das suas produções, mas eu queria começar pedindo para você explicar para a gente de onde tudo surgiu. Bem, tudo vem do advento da leitura. Eu sempre tive álbum de recorte de revista Pop, História, Glória e o Mito. Então há uma hora que você acha que conhece alguma coisa. E houve um momento propício que teve um boom da máquina de Xerox, que é a fotocópia, com a melhor qualidade, e todo mundo começou a fazer o seu fanzine. E o fanzine ele nasceu da troca de informação, a correspondência via selo, via correio, com fãs de vários pontos do Brasil. Como a gente já tinha uma informação que era privilegiada, assim, compilada de vários livros, revistas antigas, eram 2 anos da morte de John Lennon também, estava uma pasmaceira, 1 ano da morte de Bob Marley, 1 ano da morte de Bill Haley, outro, a Luiz Batata, estava desfigurada a cena de ícones, ainda não tinha acontecido o Do It Yourself, Legião Urbana, então a gente saiu assim no crepúsculo da década de 70 dos festivais para o fanzine. Aí eu explico para você, fanzine é um neologismo que é a revista do fã. Aí o que vem o fanzine? No fanzine você faz para insultar as pessoas, para ter os seus próprios erros, para veicular a sua ideologia, mas para se projetar, e é um conluio, é um grupo e sempre será uma confraria que antecede um avanço literário aqui mais à frente. Você tem 21 fanzines publicados, Mário, e tudo começou por este aqui. Fala dos Beatles. Bem, isso é uma saga que é meio louca, completista, que eu queria fazer todos os ícones do rock and roll, Little Richard, Chuck Berry, mas só quando eu já cheguei no número 3, a necessidade de atualização pedia que a capa seguisse o momento. Então, os Beatles foram eternos. Se você olhar esse fanzine, Beatles Olds, Bat-Golds, é uma coisa que vem de cinema dos anos 40, que a gente não sabe, porém eternos, dourados. O nome já foi original. Eu falo para você, até hoje o fanzine vive em mim. Os fanzines são transformados em livros, são acompanhados de leilões, cartas, manuscritos, e aí sempre tem uma tiragem luxuosa no livro, uma edição limitada. O fanzine nunca deixou de rodar a terra. Você pode ver que eu comecei com um fanzine maior. Quanto número de pessoas, de leitores, aparecia o número de páginas. Aí quando aumentava o número de páginas, tinha que ter o número de selo, que era mais pesado, a gente tinha um sistema, mas nunca faltaram toner na máquina de Xerox do ministro da Cultura. Depois você foi melhorando, inclusive, a publicação, até ficar dessa forma aqui. Olha, este não é editado por mim, mas é como se fosse editado por mim, porque eu participo com a página toda. Então o seu trabalho não acontece em casa, sempre acontece numa esfera estadual, em São Paulo, Baratos Afins, Rio de Janeiro. E quando você consegue veicular o seu nome num fanzine desse, quer dizer que você está no mesmo patamar que ele. Nos anos 80, todo roqueiro conheceu a revista chamada Som 3, onde tinha uma parte de fã-clube que vinha os endereços da onde apareciam as cartas. E eu falo para você, até hoje eu estou com 50 anos, eu gosto de conhecer pessoas que eu conheci no passado. Paul McCartney esteve aqui em Brasília este ano, eu fui a um show, conheci uma correspondente da Bahia, trocamos materiais, e há pessoas que vêm do mundo todo, assim, a minha casa é tipo a casa dos Mutantes nos anos 60, ou Pretensão. Então eu recebo pessoas que vêm, brasileiros que vêm da América ou da Inglaterra, me trazem livro dos Beatles. O que te levou, Mário, a produzir o próprio conteúdo? Isso hoje na internet é muito comum, com blogs, com sites. Na época eu não sei se era. Bem, o que acontece é o seguinte, você tem que se manifestar. Eu sempre fui reprimido, geminiano, nunca fui um cara assim de descolar uma gatinha facilmente, não tinha talento musical. O fanzine é onde eu tinha uma máquina de escrever numa plataforma igual esta, e na rua passava todo mundo e deixava uma notinha para mim, um bilhete, quando eu não estava. Era uma central de notícias. Então o fanzine, posso falar que ele evoluiu. Hoje eu entendi
que a gente tem que sempre falar do vizinho, os nossos próprios heróis, o próprio movimento. Aí eu te falo, o fanzine foi imbuído dessa característica. Ele ficou sofisticado, ele rompeu o rock, o lacre, aí ele mudou o tamanho, entrou o letreiro, entraram artistas plásticos, aí eu fui conhecer revisores, eu já fui perto de uma esfera editorial mais séria, eu já fiquei mais comercial, mas eu nunca fiz o quê? Concessão. Aí, depois que eu interrompi o fanzine, final dos anos 80, tipo 89, perto dos anos 2000, eu voltei a fazer um fanzine de luxo, com toda aquela coisa que eu queria. Nesta época, eu fiz um aplicativo que era um CD-ROM, que a coisa mais difícil era você colocar o CD na plataforma do computador, no CPU, e ele abria automaticamente a imagem. Aquilo eu ganhei o mundo, eu ainda não estava informatizado. Foi quando eu resolvi fazer o site do próprio bolso.com.br. Mas eu acho que essa transição de internet é legal. O que a gente fazia antes com tesoura e cola, hoje a gente faz com mouse. E vai lá e é o mesmo formato. E é em 3D. E eu te falo, na internet é muito legal porque é muito expansivo, não tem limite. O papel sempre tem aquele limite lá da numeração, 96, 12 cadernos e tal. Na internet é infinito, só que a internet tem um problema que, como é imediato lá, tipo Facebook, você não tem muito cuidado com a língua, com o português, comete lápis. Agora, quando o papel migra lá de volta do byte, do site, para o livro, aí nós temos todo um protocolo que nunca se perdeu na edição, seja de um fanzine, de uma revista ou de um livro. Entre a publicação dos fanzines, Mário, e o surgimento ou a massificação da internet, você produziu CD e também lançou livros. O que veio primeiro? O fanzine eu tive o prazer de trabalhar durante um ano no Jornal da Semana Inteira, então eu sou mais antigo do que os alfarrábios aí, eu não sou muito novo, tenho 51. No José foi uma experiência semanal que foi junto com a faculdade de História, então eu estava com o pique todo. Eu continuei trabalhando, militando em outras publicações independentes. Aí chegou uma hora que eu falei, vou tentar o livro. Então o livro, Balada do Louco, 1991, uma biografia do Arnaldo Batista, que eu falo que é uma das criaturas mais criativas do mundo, um artista mais original lá, com a saga mais interessante. E o Arnaldo, ele é uma visão do amor, entendeu? Então quem já teve aquela paixão e quebrou o coração vai se consolar com o Arnaldo Batista. E isto foi como eu o conheci. E na sequência, depois do livro, eu fui juntando a grana, vendo os interesses. Eu falo, olha, eu tenho um livro, eu quero transformar esse sentimento em música. Eu quero fazer o melhor disco de rock and roll dessa cidade aqui, e conto com vocês. Aí eu fui agremiando bandas, toda aquela política. Nós fizemos um trabalho que ele é rupestre, ele é brutal, mas ele é pedra, é rock and roll, ele fere mesmo. E aí o que aconteceu? Eu tinha que fazer o disco ultrapassar fronteiras, mas eu tinha uma estratégia, eu sempre tenho uma estratégia, mas não revelo, e aí eu tinha uma pequena pressão. Para você ver, esse disco foi distribuído nacionalmente pela WU. Esse disco nunca morreu, ele saiu em 1999. Hoje, se você for no Spotify, se você ver essa sessão de streaming, que é que você ouve na sala da sua casa, esse disco está em todas as bibliotecas, foi vendido em todos os sites, divulga os artistas de Brasília. E o melhor desse disco é que eu consegui 5 músicas inéditas do Arnaldo Batista que fazem parte do disco. Mas como eu falei para você, é sempre esse périplo, início, meio, fim. Eu tenho a biografia, eu tenho o CD. Agora me aguardem que eu tenho o material inédito do senhor Arnaldo Batista que ninguém tem na face da terra, só a Rede Globo. Eu tenho um documentário encaminhado chamado Rolando Rock. Eu queria pegar aqui e falar, me ajuda a fazer o Rolando Rock, velho. E quando é que sai o Rolando Rock? Rapaz, o Rolando Rock vai sair depois do meu livro, Mais 10.000 Dias de Rock. Mas eu posso dispor a você, como eu já fiz alguns privilegiados, ir lá em casa e ver o material. Só ele vale uma fábula. E isso é um colecionador de São Paulo que falou, cara, você é o cara perfeito para isso, eu guardo isso às 7 chaves. Só te peço que não disponha no YouTube, não mostre para ninguém, porque você sempre quis fazer o documentário. Então eu estou dizendo, agora eu tenho o material para fazer um documentário. Mas eu não estou dizendo que é um documentário longo, que vai ganhar planos, mas 15 minutos de impacto nós temos. Você já citou, Mário, 10.000 Dias de Rock, que está aqui também, que é sobre a cena brasiliense, anos 80, não é isso?
Após isso aqui, só Brasília poderia comungar esse excesso de cabeças pensantes no marasmo cultural. Se São Paulo tinha a sua vanguarda paulista, Rio de Janeiro tinha seu grande circular, Brasília era Mambembe, era Ari Para-Raios, era Renato Matos, Renato Russo, Paulo Iolevich em suas quadras. O maior poeta pop que fala alguma coisa aqui, junto com Arnaldo Antunes, junto com Caetano Veloso, quem foi? Ele surgiu aqui, é Renato Russo, a obra dele. Você sabe o valor da obra de Renato Russo quando você está fora de Brasília, no mar, e você ouve aquela música assim e fala, poxa, está falando da minha cidade lá. Então, Brasília teve a sua cena de cinema, Brasília teve Glauber Rocha filmando Idade da Terra aqui. Por que Glauber veio filmar aqui? Porque aqui era a nova utopia, o novo milênio, Dom Bosco. A fauna, aqui é exótico mesmo, aqui é como isso. Eu entrei por aquela sala, vi num prédio público histórico aqui, estou fazendo uma entrevista histórica com você. Aqui as pessoas se manifestam. Agora, eu sei que você tem raridades, preciosidades aqui. O que você destaca nesse livro? Rapaz, esse livro aqui, o grande barato é que eu sempre trabalho em função da memória. Então, o tempo ele é muito cruel, ele pega falácias, brincadeiras com você e você você não ficou assim igual a mim, com a agenda, com a Polaroid, com um ingresso, colando lá, imaginando isso. Aí eu acho o maior barato quando a pessoa lê o livro e fala, eu estive no Rock Cerrado, eu estive nesse show. O manuscrito do Renato Russo acontece o seguinte, eu já era meio conhecido. Como é que as pessoas se conheciam naquele tempo? Não havia grana para comprar o jornal todo dia, comprava-se uma edição do Correio Brasiliense e aí passava por todo mundo. Geralmente guardavam para mim a parte cultural, que era da onde eu me municiava para pegar e fazer a informação do fanzine. Numa quinta-feira chuvosa de outubro, que não tinham muitas pessoas disponíveis para assistir um show de rock, falaram, há um show de rock no Estádio do Cave, no Guará, em Brasília. Como estava a cidade, era telefone naquele tempo, você tinha a hora de sair da escola e dar o plantão ao lado do telefone que vai pintar uma boa nova ali, né? E nessa quinta-feira falaram, olha, vai ter os punks lá. Foi quando eu fui ao show, foi tipo uma réplica do concerto dos Beatles, o último, porque foi em cima de um coreto. Então chegou o velho caminhão que transportava as caixas, as meninas que até hoje eu sou, me desculpa, apaixonado por elas, que estavam com eles na época. O pai do Renato Russo sempre esteve à frente da coisa. Eu posso te falar assim, tinha um que era mais estrela, que estava com a garota mais bonita, eu achei ele de mais bom gosto, mas antipatizei. O Renato não, o Renato estava afim de se sentir uma estrela. Eu acho que é a primeira vez que a gente teve um tete-a-tete assim, sobre Beatles, aí ele viu toda aquela minha empolgação e aí faltava o quê? Eu não tinha cancha de um jornalista. Aí ele falou assim, cadê o bloco de anotações, Mário Pacheco? Aí eu falei, seu Renato Manfredini Júnior, tirei um pedaço de pão aqui. Tirei o pedaço de pão do bolso, que naquele tempo a gente dava com pão embrulhado, sanduíche para aumentar o rock and roll. Eu falei, o senhor vai mandar o press release da Legião Urbana aqui mesmo. Isto é uma das lendas desse livro. Mas esse livro, vamos voltar lá na capa agora, eu te peço para exibir a capa. Aqui está o Rola Pedra, que foi aonde os punks saíram das asas sul e norte, vieram para Taguatinga, foi uma grande explosão. Na capa desse livro está um grande guitarrista aí, é o Cessé. Ele é o Messias de Oliveira Júnior. O Cessé era um guitarrista que aí agora vem a minha falsa modéstia. Eu tocaria em qualquer banda do mundo, com os melhores do mundo. Só que ele sempre foi anti-estrela. Ele, na dele, Cessé é falecido desde 2001. Eu fiz o livro, na verdade, em homenagem a Cessé, porque eu fui desafiar a família, desafiar toda aquela coisa que quando o cara se perde, não, ele não se perdeu, ele se entregou de corpo e alma, e há um manifesto de sepultá-lo vivo e de falar, olha, aquilo é sagrado, não podemos ouvir a sua música, o seu espírito. Cessé está aqui comigo hoje. Aí se você virar, Paulo, por favor, a contracapa, está outro mito aqui da guitarra, que é o negro mais rápido da guitarra do Distrito Federal, o Feijão, o qual eu conheci. O grande produtor, Gordo Miranda, assim que pegou e viu meu livro aqui em Brasília, junto com o Podrão lá, ele pegou e falou, olha, mas que cara muito legal, o Feijão está aqui. Então, o meu livro já vai estampando o que ele pretende na capa e tudo mais. Como eu sou independente, eu vou morrer fazendo tributo aos meus amigos. Bom, depois de tantas histórias,
Mário, eu vou pedir para você ler um trechinho, então, de 10 Mil Dias de Rock pra gente, por favor. Do caminho amoroso que trilhamos, ao aprendermos o amor à vida, ao ser humano, ao próximo, o animal, além de aos vegetais silenciosos e pacíficos, adquirimos uma força grandiosa, na atualidade estimulada por nosso forte envolvimento com a internet. Isso tudo nos faz alcançar uma grande conscienciosidade em nosso dia a dia. Legal, Mário. Com esse trecho aí a gente encerra essa primeira parte do Iluminuras. Muito obrigado pela participação aqui, pelas tantas histórias trazidas. Grato. A gente vai para o intervalo e volta num instante para continuar essa nossa conversa sobre literatura. O primeiro bloco foi com o Mário. Mário, muito obrigado. O segundo com o Roberto Luiz Menezes. Rapidinho. O Iluminuras está de volta e neste segundo bloco eu recebo aqui Roberto Luiz Menezes. Roberto, obrigado pela presença. Eu começo perguntando quando a literatura passou a fazer parte do seu dia a dia. É um prazer estar aqui com vocês. Logicamente, na minha geração, nos anos 70, meados dos anos 70, a literatura era normal, era uma questão escolar, né? Nós éramos colocados em contato com a literatura através da escola, né? E não foi diferente comigo. Acho que a minha geração, ela teve esse primeiro contato, então tínhamos como trabalho a leitura de Machado de Assis, Jorge Amado e autores desse segmento. Você já adolescente, depois em seguida, continuou em contato com a literatura ou esse gosto, essa paixão surgiu mais tarde, efetivamente? Não, ao contrário. Eu tive que aprimorado o gosto pela leitura, pela poesia principalmente, já meados, já ficando mais rapazinho, já tive contato maior e ensaiei uns passos poéticos também. Como, por exemplo? No final dos anos 70, começo dos anos 80, havia um movimento aqui em Brasília, da geração mimeógrafa, ou geração marginália, como se chamava, e eu, naquela ocasião também, publiquei 2 livrinhos, né, da geração mimeógrafa, que era uma coisa muito interessante. Você digitava, datilografava no stencil, imprimia aquilo, montava, grampeava e saía vendendo pela rua e tal. Então eu fiz 2 livrinhos na ocasião. Obviamente que os grandes expoentes daquele movimento aqui em Brasília, o Nicolas Bé, o Turiba, o Soter, enfim, alguns nomes, né, que se consagraram, né, foram mais conhecidos daquela geração. Mas havia ainda uma geração mais marginária ainda, que era o pessoal das cidades satélites, como eu, que residia no Guará, um bairro daqui de Brasília, né, que tínhamos toda uma produção literária também nesse sentido. Você vendeu esses 2 livros, Roberto? Sim. Toda aquela geração do mimeógrafo, você produzia aquilo em casa ou em algum outro lugar e saía pelos bares da cidade, notadamente o Beirute. O Beirute era o grande celeiro cultural daquela ocasião, né? E você saía pelos bares vendendo. Eu, por exemplo, tive uma experiência muito engraçada. Eu estava na UNB com os meus livrinhos quando fui abordado por 2 seguranças, né, na plena repressão política. Quer dizer, já no final, o começo dos anos 80, já havia um movimento de abertura política e tal. Mas me levaram para o prédio da reitoria, recolheram todos os meus livros. Eu fiquei um dia inteiro dentro de uma sala, sem saber exatamente o que estava acontecendo. Havia uma certa ingenuidade também da minha parte, né? Era muito jovem ainda, né? E passei o dia inteiro na UNB, detido. Quando me liberaram, por volta de 5 horas da tarde, me liberaram sem os livros e disseram: olha, não quero te ver mais aqui, entendeu? E eu saí. O título do meu livrinho era Rádio Patrulha 28.C MHz. O título era uma alusão à quadra que eu morava, no Guará, que era quadra 28 e Conjunto C. Nós tínhamos um grupo de amigos que ficávamos à noite ouvindo Beatles e escrevendo versos, né? E o poeminha que dava título ao livro era exatamente o Rádio Patrulha, que dizia o seguinte: desde Emílio Médici queria fazer o meu livrinho, mas os bancos da Suíça secaram o meu cofrinho. Quer dizer, a corrupção no país é recorrente. Na época houve um escândalo absurdo, né, de
de corrupção no país, em que o dinheiro todo ia para a Suíça, como ainda hoje acontece. E nessa época, Roberto, o que era singular na produção literária, o que incentivava a produção e, pelo contrário, o que impedia a produção? Logicamente, era um momento de repressão política, a liberdade de expressão era muito restrita e o meio que se tinha era de difundir uma opinião política mesmo, era através de alguma coisa underground mesmo, né? E assim foi marcado aquela época, havia muita repressão e tal. Eu, particularmente, já peguei o final disso tudo, né? Mas ainda era grande e tinha um conteúdo político muito grande, né, nas publicações, sem dúvida. E hoje, Roberto, o que você mais gosta de ler? Bem, como advogado e ligado à área política, sou servidor do Senado Federal e tal, e tenho uma atuação, né, muito íntima com a política, logicamente, e o direito eleitoral em especial. Eu tenho lido muito mais artigos e tal, textos técnicos, né, sobre essa questão. Voltando aos autores, mais uma vez, você citou aqui Machado de Assis e Jorge Amado. Perfeito. Entre os dois, algum é especial para você? Machado de Assis, o primeiro contato sempre marca, né? Dom Casmurro é um clássico da literatura e que esse, sem dúvida, marca qualquer adolescente, pelo menos naquela época que a gente começou o contato com a literatura. Vou fazer uma pausa aqui, Roberto, para a gente relembrar um pouco mais sobre Machado de Assis. Fundador da cadeira número 23 da Academia Brasileira de Letras, instituição que presidiu por mais de 10 anos, Joaquim Maria Machado de Assis foi jornalista, contista, cronista, romancista, poeta e teatrólogo, autor de clássicos como Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba e Dom Casmurro. Machado de Assis é considerado o principal escritor do Brasil e um dos maiores da literatura de língua portuguesa. Você já falou um pouco aqui, Roberto, sobre o direito, especialmente sobre o direito eleitoral. Qual é a relação, na sua avaliação, entre o direito e a literatura? Olha, a literatura é importante em qualquer segmento, em qualquer atividade que possa exercer. Para o direito em especial, eu acredito que seja fundamental. Não é? O profissional do direito, o jurista, aquele que não tem contato com a literatura, ele terá uma deficiência grande na sua profissão. Acho que a literatura, seja ela uma ficção ou o retrato real da sociedade, isso é de suma importância para o profissional do direito. No seu dia a dia, a literatura te dá a base para escrever, para fazer seus artigos, para interpretar de uma forma geral? Sem dúvida. Eu costumo dizer que quem não lê não tem a capacidade cognitiva real do texto que se quer exprimir. Então, a literatura assume um papel fundamental na atividade jurídica, de uma maneira geral. E para os estudantes, por exemplo, para os mais novos, o que você recomenda, Roberto? Olha, eu particularmente entendo que o jovem, ao ingressar na faculdade de Direito, deve ter uma real compreensão do direito como fato social. Eu, particularmente, fico muito encantado com a Teoria Pura do Direito de Kelsen. Acredito que seja um livro que todo estudante, em começo de curso, precisa ler aquilo. Roberto, é isso. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco no Iluminuras. Eu que agradeço. E muito obrigado a você que nos acompanhou aqui hoje. O Iluminuras termina neste momento e para rever esta e outras entrevistas, basta acessar tvjustiça.jus.br. Até a semana que vem. Tchau.